Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Casari, eu sou professor de fotografia das oficinas culturais da Casa da Cultura. Bom galera, hoje nós estamos indo para a nossa quinta aula online, ok? Então hoje nós vamos falar a respeito do último tripé da fotografia, que é o ISO, tá? A gente já falou nas aulas passadas de obturador e diafragma, tá? Então se vocês forem assistir essas aulas, eu peço que vocês assistam as anteriores para vocês ficarem situados aí no assunto, perfeito? Então, começando aí a falar do ISO. Muita gente me questiona, Lucas, onde é que o ISO fica localizado na nossa câmera? Aí eu respondo que tem duas respostas, tá? Se a gente está falando de uma câmera digital, é uma resposta. Se a gente está falando das câmeras analógicas, eu tenho outra resposta, tá? Por que eu tenho essas duas respostas aí? Nas câmeras analógicas, o ISO ele ficava localizado no filme fotográfico, tá? Então, quem definia qual ISO a sua fotografia ia ter era o filme fotográfico, tá? Onde que eu encontro essas informações? Aqui, ó, 36 exposições, daí tem um traço 200, quer dizer que o ISO que este filme aqui utilizava era 200. Aqui já é diferente, eu tenho aqui, ó, Gold 160, então o ISO que este filme aqui eu utilizava era 160. Agora eu pergunto para vocês, o que o ISO ele vai interferir na nossa fotografia, né? Então a gente viu que diafragma permite passagem de luz. Obturador, mesma coisa, eu regulo a quantidade de luz que vai entrar no meu sensor, certo? Aí chega o último, que é o ISO. Então o ISO ele fica localizado nas câmeras digitais no sensor e nas câmeras analógicas no filme fotográfico, tá? Então o ISO vai ser assim, eu tenho vários grãozinhos, tá? E aí conforme eu vou mudando os valores desse ISO, eu vou ter um grão mais fino ou um grão um pouquinho mais grosso, tá? O grão mais grosso, ele vai trazer granulação, que a gente chama na fotografia, né? Que chega a ser perceptível olhando para a fotografia, e ele vai trazer distorção, tá? Qual é o valor, a partir de qual valor que eu consigo perceber essa granulação e essas distorções? A partir do ISO 3200, tá? Você já consegue ver os pontinhos, né, os grãos, e consegue ver as distorções que o ISO causa, tá? Dentro disso, nós temos uma escala também de valores, tá? Que vai de 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, e ela pode chegar em algumas câmeras até 64.000, tá? Então, é claro que esses valores mais altos, por exemplo, até mesmo passando de 6.400, eles quase não são utilizados, tá? Porque gera muito ruído, que a gente fala. O ruído é o que? A granulação e a distorção na nossa fotografia, tá? Então, eu costumo dizer para os meus alunos, tomem muito cuidado na hora de regular o ISO, porque dependendo do valor que você colocar, da distorção que você tiver, da granulação que você tiver, é irreversível, você não consegue nem depois editar essa imagem, tá? Ou se conseguir, você vai ter um trabalho assim dobrado para fazer essa edição depois, né? Porque isso causa muito problema na hora de fotografar, tá? Então tomem cuidado com isso. Regule ele sempre para menos. Depois, se você precisar clarear alguma coisa, você clareia no software, que você vai ter mais qualidade e menos trabalho, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Antes eu vou mostrar para vocês aqui onde fica localizado o ISO das câmeras digitais. Então se vocês notarem aqui, ó, eu vou apertar o botão aqui para vocês.
Aquele espelhinho que está brilhando lá no fundo é o nosso sensor. Então o ISO ele fica localizado ali e aí a gente vai conseguir definir o quão sensível à luz esse sensor vai ser, tá bom? Então basicamente é isso. Eu vou mostrar a escala agora aqui para vocês. Então essa é a escala de ISO que nós temos aqui. Então nós temos o ISO 100, tá? Aí entre o 100 e o 320 tem o 200, mas quase não tem diferenças entre um e outro, tá? Então notem os detalhes aqui, ó, da mesa, notem os detalhes da taça enquanto a gente vai aumentando os valores de ISO aqui, ó. Aqui eu já tenho um ISO 320, tá? Então já consigo ver um pouquinho de detalhes aqui da mesa, tá? E da nossa taça aqui. Aqui eu já tenho um ISO 800. Então, ó, já tem mais detalhes e quase a fotografia aqui do jeito que a gente estava vendo ela sem ser pela câmera, né? Na vida real mesmo. Tá? Aqui eu já tenho um ISO 1250. Percebam que de uma para outra, né, da 800 para 1250, percebam a mesa ali e o copo e a taça da bebida aqui. A gente aqui já começa a ter um pouquinho de perda de informação, tá? Que a gente na fotografia costuma chamar isso de estourado, tá bom? Que são o quê? Quando a gente perde a informação de cor e textura da nossa fotografia, tá? Então se a gente notar aqui a mesa, a gente já está perdendo a cor que ela é originalmente e a textura que essa mesa tem, tá bom? A porosidade que ela tem ali, a gente vai perdendo isso daqui, tá? Isso costuma acontecer basicamente nas áreas brancas, tá bom? Onde tem reflexo, mancha, alguma coisa, a gente consegue ter um estourado maior aí que chega a perder informação que você não consegue às vezes recuperar. É por isso que eu falo para tomar cuidado na hora de ajustar o ISO, tá? Aqui nós temos um ISO 2000, tá? Percebam aqui a bebida, ó como a bebida já está aqui. Olha a mesa, olha como a mesa está aqui no anterior. E a gente tem aqui também um ISO 6400. Aqui a gente rompeu a barreira que eu falei para vocês do 3200, né? Que no 3200 a gente já veria alguma granulação, certo? Então aqui, ó, a gente já tem o que? Já tem um estourado, a gente já perdeu a cor que a bebida é naturalmente, a gente já perdeu aqui quase a haste aqui da taça, a mesa nem se fala, o copinho aqui do fundo também. Então, tomem muito cuidado na hora de regular o ISO, tá? Que se regular da maneira errada, você não consegue voltar essa fotografia aí. Então, para vocês terem uma comparação um pouquinho melhor, depois, vocês vão na loja de material de construção e vão na seção de lixas, né, de parede, de porta, que vocês vão conseguir fazer essa comparação. Então, o que eu quero que vocês façam? Se vocês olharem lá na loja, só que vai ser um pouquinho o inverso que eu vou falar, tá? E eu já vou explicar o porquê. Lá, a lixa 100, por exemplo, se você pegar uma lixa com o número 100, você vai ter os grãos dessa lixa, ou seja, a quantidade de grãos ali vai ser grãos bem grossos, tá? Então, você tem ali um grão grosso. Aí se você, por exemplo, pular para a lixa 1000, essa lixa vai ter os grãozinhos bem fininhos e mais juntos, mais aglomerados, tá? Que é o inverso do nosso ISO aqui da câmera, tá? Porque o ISO da nossa câmera aqui, quando eu tô no ISO 100, eu tenho um grão mais fino, eu tenho mais nitidez, eu tenho mais qualidade de imagem. Quando eu tô quando eu estou usando um ISO mais grosso, seria basicamente o inverso. Na lixa, a gente teria um grão 100, por exemplo, na lixa dessas de parede, tá?
é meio que inverso, mas vocês conseguem ver a diferença e até mesmo sentir, ver isso sentindo mesmo, tá? Então, ter a sensação, né? Então, vão na loja de material de construção e façam essa comparação que vocês vão entender. Só lembra que no ISO da câmera é o inverso daquilo lá. Então, se vocês estão vendo um grão grosso, lá vai ter um número mais perto do zero, certo? Mas na câmera é o inverso disso. O grão grosso é o valor mais alto na câmera, tá bom? E aqui também eu trouxe, ó, uma comparação para vocês fazerem até 12.800, que é onde minha mão aqui, ó, tá bom? Então percebam que eu tenho uma fita métrica aqui e tenho uma página. Percebam como isso vai distorcendo conforme eu vou aumentando. Então aqui seria o máximo que eu poderia ir de ISO, tá? Que é o que eu falei para vocês, para não ter tanta distorção e tanta granulação. E aqui eu já perdi informação totalmente, tanto da página quanto da fita. E aqui, quando eu chego em 12.800, eu já não tenho mais nada. Eu já não vejo nenhum escrito aqui e nenhum escrito na página, tá? De tanta distorção que eu tenho de ISO, perfeito? Então, basicamente é isso. Nas próximas aulas eu vou passar um exercício para vocês, vou ensinar uma técnica para vocês, tá? Para vocês saberem como utilizar esse ISO, para a gente utilizar ele da melhor maneira. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado e até mais.